André alugou um triplex na cabeça dos crias. Eu tenho certeza que ninguém entendeu por que André resolveu chamar o Tonzão para o rancho do fazendeiro. Se foi estratégia ou não, a coisa escalou bastante lá dentro da fazenda. André alugou um triplex na cabeça dos crias. Mas não só na cabeça deles, na do resto da casa também. Todos comentaram isso o resto do dia. Nesse vídeo aqui, a gente conta pra você as estratégias que os crias estavam armando pra roça. E a estratégia deles parecia ser bem desenhada e centrada no fato de hastear uma bandeira branca aí, pelo menos para enganar os outros. André convidar a Raquel e o Radamés faz sentido. Afinal, os dois têm estado juntos nesses primeiros dias do jogo e o Radamés fez a prova junto com o André. Mas chamar o Tonzão deixou os crias e mesmo a Raquel bastante confusa. Mas não só isso, virou o comentário de geral lá dentro. Como assim o André chamou o cara que votou em um aliado dele de jogo? O André tá ficando louco, ele é incoerente e tá perdido aqui dentro. Esse comentário geral fez com que todos pensassem que realmente André fez algo errado. Mas hoje, depois da prova, analisando tudo isso, a gente percebe o seguinte: André foi muito mais esperto do que parece. Sem muito esforço, ele jogou uma bomba no colo dos crias e ainda fez ligar o alerta vermelho. A Simeone entendeu o que aconteceu e já disse logo: Tonzão só aceitou o convite para se proteger. Ele é o líder dos crias, mas como ele fica parado e não articula muita coisa, essa imagem de liderança cai para cima do Laranjinha Podre. Ou seja, literalmente o Laranjinha Podre é um laranja. Ele executa enquanto o Tonzão só manda e fica olhando. E como a Simeone disse, se o Tonzão realmente estivesse pensando nos crias, ele teria recusado o convite do André. E o Tonzão também, como tá querendo se proteger, tá fazendo a política da boa vizinhança. E o grupo dele não tá percebendo. A Márcia Furreca então disse isso: Tonzão só quer mandar em todos ali nos crias. Pelo menos em alguma coisa ela tem que estar certa. Você quer falar mais alto e falar mais alto. Só as coisas que ele fala que tem procedência. Que tá certo, como que a prima tomou tiro antes das contas. Sabe o que eu ia mandar ali? Eu só fiquei quieto com você, não vou mandar não. Mas se muita gente ali acha que o Tonzão realmente só fica de boa e não tá percebendo, imagina então quando souberem que ele sabe muito bem o que a Simeone tá querendo. Lá na casinha da árvore, aonde estavam os crias, Tonzão foi confrontado pelo Laranja Podre e ele disse que ninguém deles deveria confiar na Simeone e que ela quer apenas causar intrigas. Pô, também tu vai ficar acreditando no papo da Simeone, mano. Mano, acorda, mano. Eu já acordei há muito tempo, eu tô passando isso pra E dá você, pra tu mano. ver na... Isso tudo porque o Laranja Podre repassou a conversa que ele teve com a Simeone sobre André indicá-lo diretamente pra roça. Tonzão acredita que André irá indicar ele e não o Laranja. Eu acho que ele pode, tipo assim, pode botar, sabe o que ele pode fazer? Botar eu ou o Yuri, porque, direto, porque a casa, ele, tipo assim, a casa já virou contra o Laranja. O fato é que o André pretende ir por um caminho muito mais seguro e muito mais estratégico. Ele pretende indicar alguém que tenha poucas chances de vencer a prova do fazendeiro, porque assim ele também elimina as chances de alguém de lá voltar com o poder de botar outra pessoa na roça. A Simeone é bem inteligente. Ela percebe que uma hora Tonzão e Laranja Podre entrarão em rota de colisão e vão acabar se dando mal por isso tudo. E tudo porque o Laranja Podre não vai querer levar uma culpa que não é dele. O que eu falei pro Laranjinha? Vai chegar num determinado momento que você vai precisar se posicionar porque você tá levando uma responsabilidade, uma culpa que não é sua. Ao mesmo tempo, a Cheira também diz que o Tonzão foi quem tentou deturpar as suas palavras sobre minorias para dar uma razão para ser votada por ele. E eu sei que estão usando isso, e inclusive usaram a internet para mim pegar uma pecha de uma pessoa preconceituosa e racista. Isso não condiz com a minha história. Ela conta que também tem uma origem pobre. Da pobreza. Então assim, eu conheço um pouco das realidades, assim, e eu não tenho esse perfil. E a Simeone completa que os crias acham que só eles sofreram mais na vida do que todo mundo ali por terem vindo da favela. E ainda diz que respeita a história deles, mas eles não respeitam a história dos outros. Porque são de favela, são de comunidade. Respeito muito, mas tem que respeitar a nossa também. Aliás,
a Simeone também chamou o Tonzão de opressor. O que ele é, gente, de fato, ele nunca escondeu isso. Aí ele olhou pra mim e falou, qual é? Vai peidar? Aí eu falei, só não vou peidar porque não tem como botar na pessoa que eu queria, porque ela já tá na baia. Mas tipo, opressor. E ainda revela que o Tonzão é quem decide em quem os crias devem votar. Os renegados excluídos. Porque quem escolhe é ele. Isso é nítido. Você vai comigo, você vai comigo. Eu falei, gente, como que numa prova que você leva em consideração resistência, né, preparo. Por outro lado, Black, Chay e Radamés ainda seguem sem entender o que o André quis dizer ao convidar o Tonzão para o rancho do fazendeiro. Radamés apostou numa reconciliação, mas não é bem isso. Alicia X considera que André possa estar sendo visto como morde e assopra pelo público. E o público gosta de bons jogadores, de uma boa jogadora, coerente. Quando o André faz isso, é visto como uma pessoa que morde e assopra. E em paralelo a toda essa movimentação, a Jenny chama o Laranja Podre para conversar e diz que ele precisa se desvincular logo da liderança dos crias. Eu acho que você não tem que ir porque ele tá falando, que senão vai mostrar mesmo que, tipo, você que faz as coisas, entendeu? E diferente do que a Jenny pensou, o Laranjinha Podre está sim bem ciente do que estão pensando dele. E ainda diz que o André não quer indicá-lo para a roça porque acha que ele é forte e pode comprar a briga dos outros justamente para se sustentar ali. Se o André falou que não vai em mim porque ele tem medo, ele vai em quem? Em mim, talvez. Ou Cariúcha ou Simeone. Ele não vai. Vai. Além disso, ele também diz que Simeone não quis ajudá-los com nada e ele acusa ela de querer mesmo destruir o grupo dos crias. Entender ali. Entendeu? Por que não falou com nós antes, então, da roça? Não faz isso, senão um de vocês vai sair. Falou depois. Porque queria ver um dos nossos. E no fim, ele ainda diz que a Simeone está fazendo um jogo liso. Ela quer se dar bem com todo mundo e com isso ela vai chegando mais longe sem ter nenhum esforço. No final de tudo não vai ter treta com ninguém, vai conversar com todo mundo, entendeu? E ele diz ainda a diferença entre a Raquel e a Simeone. A Raquel, pelo que o Laranja Podre diz, quer um grupo só pra ela e aonde ela pode mandar, e o André se sujeitou a isso. Mas que a Raquel tava mandando o Henrique parar de falar com a gente, tava. Sério? O Henrique não falou que era ela, mas deu a entender. Eu não vou falar quem é a pessoa, tá? E por fim, numa conversa com Radamés, Laranjinha Podre assume que ele não é o líder dos crias. E tudo porque os crias não fazem o que ele quer. Tu não se sente um líder aí? Não. Tá doido? Ninguém faz o que eu quero, já. Ah, é? Laranjinha Podre diz que não queria votar na Raquel ou no André na primeira roça. Ele queria votar em outras pessoas, como a Jaqueline e a Kali. Pelo menos pra ele fazia sentido isso. Minha decisão era Jaque, Kali ou Lucas, tá ligado? Jaque, Kali e Lucas. Nós mirar nisso, já tava com fazendeiro. Mas quem influenciou o voto massivo em Lucas foi o Tonzão. Sobrou o Lucas, que pela casa teria mais votos. Mas com as duas punições levadas no mesmo dia por Kali e Jaqueline, a especulação é que os votos da casa serão justamente nas duas. E o Laranjinha Podre, inclusive, diz que prefere ir para a roça com a Jaqueline e com a Kali, que ele considera bastante fracas. Pensando no que o fazendeiro pode fazer, eu preferiria ir com a Jaque. O Black ainda não entendeu por que o André levou o Tonzão pro rancho. Então, ele questionou isso para o próprio André. E relembrou que quando ele fez isso no BBB, levando a Bruna e a Domitila pro mesmo cinema do líder, ficou muito mal visto pelo público. André só ouviu essas colocações e ficou calado. Eu acho que é uma decisão que soa com certa incoerência. Porque você foi muito atacado, você e a Raquel, entendeu? E vocês jogam juntos, tem uma amizade. Já a Raquel também falou que ela é feminista, mas ela não precisa priorizar mulheres no jogo. E ainda diz que ela não faz acepção de pessoas. Se precisar votar em mulheres e amigos, ela vota. Sou uma feminista e vou defender as mulheres numa situação de, como eu já defendi aqui, que houve uma fala machista, eu me levantei para defender as mulheres. Mas isso não quer dizer que eu vou privilegiar as mulheres no jogo. Ao mesmo tempo, Jenny e Cariúcha já estão lendo a Nádia. Elas dizem que a Nádia só está procurando arrumar uma briga com alguém pra ter o que fazer ali dentro. Talvez era isso que ela queria. Ela foi tentar talvez arrumar uma briga com ele. Acho Aí que ele foi tentar saiu. uma briga com ele. Aí ele... E a Simeone diz que os crias já não estão mais nem aí pra Natália e que a Lili é bem fraca e que talvez essa seja a indicação do André. Será que você acha que ele bota o Laranjinha? Não. Não, eu acho que ele põe ele ali.
Eles saem. E ali bem perto, a Jaqueline diz que um dia ela vai acordar e meter o dedo na cara da Cariúcha e dizer que ela é tão evangélica que ela vive falando da energia dos outros. Ué, Cariúcha, você é uma pessoa tão evangélica, eu vou falar por isso, você é uma pessoa tão evangélica, fica falando da energia dos outros. Só pra lembrar uma coisa. Evangélicos não acreditam em astrologia, energia e essas coisas, tá? E o Chay, hein? O Chay, depois dele dizer que entendeu o que a Raquel quis dizer naquele discurso sobre minorias, ele diz que não vê os crias como opressores. Um grupo opressores. Eu acho que eles interagem com todo mundo. É de dormir? Só que eles estão... Não, é da pele. Só que eles estão jogando junto. Simplesmente porque o Chay diz que opressores são os que querem excluir. Eu acho que tá faltando um dicionário aí pra ele. E ali, do lado, tava a Jaqueline dizendo que tava cansada de ouvir a Cariúcha dizendo que ela é alguém do mal. Eu tô cansada de ouvir a Cariúcha ficar falando disso. Não é 2 vezes que ela falou. Entendeu? Falou hoje, falou esses dias. Falou que tem falando de negócio de energia. E lembram que a Jenny quer mesmo de alguma forma colar a imagem dela na da Bia? Então ela contou que procurou a Bia após o fim da Fazenda 14 e a Bia não quis saber dela. Apenas mandou uma foto com o dedo do meio. Ela foi e mandou uma foto assim pra mim no Réveillon. Foi isso que ela mandou pra mim de resposta. E aí? Pouco depois, lá na casinha da árvore, Alicia diz que Tonzão sentiu a água bater na bunda e que por isso ele aceitou o convite do André. Ele tá sentindo a água batendo no cu. E o Black insiste que o André não sabe jogar e que ele errou bastante. Com o André? Ah, cara, eu acho que ele não sabe jogar mesmo. O Chay então diz que a Raquel é estrategista e diz que ela sabe muito mais sobre a Fazenda do que dizia saber lá na coletiva de imprensa, e a gente já te comentou isso aqui. Ela falou meu, falou do meu, falou penúltima, falou do outros 3, falou do seu. Ele citou que a Raquel falou de edições passadas da Fazenda e ela também falou do BBB 23. Ele lembrou que ela se colocou como alguém que só estava vivendo o jogo na hora que ele estava acontecendo, mas que ela sabe detalhes muito mais profundos e que está sendo estrategista por isso. E ainda cravou que o André deve indicar a Lili para a roça com base nas orientações da Raquel. Muito provavelmente a Raquel vai orientar o André para colocar a Lili. O Chay coloca essa posição mais forte nela porque o WL tem chances de voltar fazendeiro, mas a Lili não tem essas chances, elas são bem pequenas. E depois dessa explicação toda, Radamés diz que o André só tá criando desafeto. Eu já não consegue mais isso. Ele já fez um confronto muito forte. Muito forte. Você chama uma pessoa de jogo sujo? Aí ele quer agora, ele fode alguns pra amaciar os outros que fuderam ele. Isso. Aí não faz sentido. E o Black, então, ele admite que não aguenta mais a Jaqueline e que vai votar nela de alguma maneira. Besteira, tipo assim, umas coisas que parecem... Até falei pra ela hoje. Jaque, você viu no Fantástico Mundo da Jaque. Ela é mesmo, tem o mesmo Fantástico Mundo da Jaque. E ele vê que a Jaqueline e a Kali são bem fracas e que sairiam muito fácil numa roça. Você tá vendo que é o tipo de pessoa que tá tão voando aqui dentro? Que hora que bater sai. Que hora que bater sai, então não vale a pena... E agora? E ele revela o voto dele. Ele quer testar a Cariúcha e se ela sair, o Lucas vai ficar enfraquecido ali dentro. Aí tu bota a Cariúcha e ela sai. Você não tá engrandecendo o Lucas não? Tipo, fazendo um... Não. Nossa, enfraquecendo ainda. E tudo porque a Cariúcha tá baixando a guarda desde que o Lucas voltou da roça. Já a Alicia X diz que o Tonzão tá ficando muito mais agressivo depois da volta da Raquel da roça. Aumentando o tom de voz. Eu também eu fico isso meio coisa quando ele aumenta o tom de voz fica e mais ele quer... E ali na varanda, Raquel diz pra Lucas que todos mudaram na casa com a volta dos dois. Você reparou que quando a gente voltou, por exemplo, começaram a tratar você melhor, começaram a voltar a falar comigo. Mas isso é natural, assim, é do ser humano mesmo. E o Lucas revela que a Raquel poderia sair por causa lá do discurso das minorias. Ele diz isso sobre a Simeone. Porque ela teve um comentário, e o público tá vendo que... Eu falei, ô Simeone, você tá ficando cega. Eu que falei pra ela. E a Jaqueline também revelou que eles disseram que a Raquel chamou o Black pra prova do fazendeiro pra ela não ser vista como racista.
E aí, a Raquel disse que não se pode banalizar o racismo. Tentaram reverter minha fala, tanto que ficaram gravando o dia inteiro, acho que me acusando disso, ou insinuando que eu fosse racista. Mas é uma coisa tão grave que racismo é um crime. E ela diz que a sua volta é uma resposta para os crias que não queriam acreditar que ela tinha força e que ela poderia voltar. Então, isso também foi uma Mas resposta. ela falou duas vezes na sala. O público não comprou essa ideia deles. Exatamente. E eu disse, isso é desonestidade intelectual. E o Lucas, então, diz que não quer mais cair nas provocações da Cariúcha e que não vê a hora de jogar as coisas na cara dela. E ele revela que sabe coisas muito mais pesadas sobre a Cariúcha, mas que ele não quer descer ao mesmo nível dela. Entendeu? Porque daí... Mas Raquel, um dia eu vou bater na mesa. Chega! E vou falar um monte de coisa. Eu tô esperando ela falar mais alguma coisa. E a Raquel relembra que a Jojo jogava limpo e sem baixarias. A Jojo jogava, eu acho que o jogo da Jojo era limpo. Jogava com coração, com caráter. E ainda fala que não dá pra confiar na Jenny, porque ela é uma pessoa muito instável. Geralmente eu ouço as pessoas, eu tenho isso, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de dar conselho, mas eu vi que ali eu não posso confiar. A Jaqueline compartilhou que gosta da Simeone, mas não gosta de jogar com ela. E Lucas ainda revela que é a Simeone que repassa pra frente as conversas que eles têm pra Cariúcha. Primeiro que fica de toda conversa que fala pra ela, conta pra outra. Então, dá pra gente... confiar. Enquanto isso, Jaqueline diz que gosta do Black e que não quer desapontá-lo. Eu falei lá do lado do Black no dia da votação. Foi bem assim, eu não quero me decepcionar com você, eu gosto de você, eu não quero me decepcionar com você. Antes da prova de fogo, Chay chamou a atenção de todos lá por causa da limpeza e da falta de comida. Quando vocês usem suas panelas, seus pratos, lavem. Porque assim, o Henrique tá na função de lavar toda hora. Ele chama a atenção da Nádia porque ela comeu e não lavou a louça dela. Mas enfim, eu só falei um pouco que eu acabei de comer e eu iria lavar. Para a prova de fogo, o poder escolhido foi o poder A. Hoje você vetará o roceiro da prova do fazendeiro. Hoje você é quem vetará um dos 4 roceiros da prova do fazendeiro. Alícia, WL e Nádia vão disputar a prova de fogo no sorteio. E cada um deles precisa de uma equipe escolhidas alternadamente. Alícia escolheu Chay, Black, Raquel e Simeone. WL escolheu Tonzão, Yuri, Laranja e Lili. Nádia escolheu Radamés, Henrique, Jaqueline e Kali. Desçam para me encontrar na sala de aula que eu tô esperando vocês. Professor Jenny ficou chateada porque não foi convidada para nenhum grupo para a prova de fogo. A razão para isso é que a prova de fogo tinha a ver com conhecimentos gerais e ela acredita que chamaram ela de burra. Não, claro que não, tá doida? E a Jaque diz que ficou triste porque a Kali não a escolheu na hora lá das bolinhas. Cara, não, eu tô falando da hora de escolher lá, ele ficou por último de novo, entendeu? Não tem último, um monte de gente não foi escolhida. Mas no fim, a Kali só disse que às vezes é melhor ficar por último mesmo. Amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes é até bom a pessoa ficar por último. Jenny não engoliu com facilidade que ninguém a escolheu pra nada. E ainda por cima, ela se disse excluída e que ninguém a ouve. Ninguém me ouve nessa casa, todo mundo me acha burra, fraca. Márcia Furreca e Sander tiveram uma treta porque ela quer saber quando é que a comida ia ficar pronta. E ele só disse que se ela tiver com pressa, pede no aplicativo. Amanhã você cozinha? Eu não concordo, eu cozinho, se quiser eu cozinho. Não demorou. Entendeu? Então pronto. Não pode perguntar, fazer uma pergunta só, que é isso? E aí depois, o próprio Sander perdeu mesmo a cabeça com a Márcia Furreca e mandou a Mamusca ir para aquele lugar que vocês já sabem qual é. Depois eles se desculparam. De vontade, você falou, acabou o assunto. Me desculpa, eu peço desculpa de novo. Tá beleza, tá de boa. A prova de fogo consistia em conhecimentos gerais. Cada um escolhia um membro da equipe para responder. E depois eles iam saindo da sala. Era uma estratégia, uma prova bem simples, mas ao mesmo tempo cheio de estratégias. Da quinta C, qual é o aluno que vai ser expulso para você, que vai embora? Henrique. Henrique! Em paralelo, a Jenny disse que o Henrique tá apaixonado pela Cariúcha. O número dele. Ele tá apaixonado. Tá nada, nega. E depois, ela disse que a Gretchen entrou com o pedido de adoção dela e de que depois voltou atrás porque a Gretchen seria interesseira e a Jenny já não servia para isso. Ela não é uma família que é por amor, é tudo por interesse. Eles, em torno deles, não é amor, é interesse. Nádia venceu a prova de fogo.
Mas teve uma treta ali. Nádia não gostou que a Alícia tirou o Henrique do grupo dela e foi tirar satisfações. Tudo porque a Simeone disse que a Alícia pensou em tirar o Henrique porque ele era o mais inteligente ali do grupo dela. Que ver quem tinha mais. Tinha que ter focado no grupão. Entendeu? Ela não fez isso. Nádia realmente não quis saber das desculpas de Alice e deu uma banana pra ela, até literal. Jogo. Mas Nádia já ficou pé da vida porque a Alícia fez um jogo. E um jogo funciona desse jeito. Os moradores da baia da semana são Alice e WL porque perderam a prova e eles puxaram membros de seus grupos. A Alice puxou a Raquel Cheira e o WL puxou o Laranja. A Alice realmente não tá pensando no que o público tá achando dela. Alguém quer um preto na vaga? Alice, Raquel, WL e Laranja. E aí, o Black conversou com a Alícia e a aconselhou a pedir desculpas para Nádia, justamente porque ela é vingativa e pode usar os poderes da chama contra ela. Vai pedir desculpa, resolve tudo, porque se ela tiver algum poder do Lampião interessante, troque alguém da baia, sacou? Com a Raquel, WL e Laranja Podre e Alícia na baia, esses 4 escapam da votação da casa. E se a indicação do André for na Lili, como acredita a Chay, a votação da casa deve ir para cima da Jaqueline e da Kali por causa lá das punições. E se for assim, Kali ou Jaque, se forem espertas, puxam Alicia X da baia e no Resta 1, eles acabam puxando um dos crias, mandando WL ou Laranja Podre para roça. E como a Nádia ganhou o poder da chama, ela, ou para quem ela dar esse poder, vai poder vetar alguém da prova do fazendeiro. Não seria difícil a gente imaginar que a Nádia, ou para quem ela dê esse poder de vetar, simplesmente vetar o Laranja ou o WL da prova do fazendeiro. Aí, simplesmente tiraria o poder dos crias e acabaria enfraquecendo esse grupo outra vez. Só que a Fazenda não é BBB e nem tudo ali é tão previsível assim como é lá no BBB. Sempre tem a carelada, aquele poder que a gente nunca sabe o que é.